expressão direito à cidade foi cunhada originalmente pelo filósofo e sociólogo francês Henri Lefebvre em 1968. É entendida atualmente enquanto muito maior que a liberdade individual em ter acessos aos recursos urbanos. É um direito de mudar a nós mesmos e a cidade. Além disso, é um direito coletivo e não individual, já que essa transformação depende de um exercício do poder coletivo para a remodulação de processos de urbanização. Agora, estamos falando da América Latina, ao sul global, mais especificamente do Brasil, país colônia desde as épocas da invasão. Direito à cidade aqui se sobrepõe a inúmeras camadas, a começar pelas cidades que foram erguidas em cima dos povos originários, bem como com sangue e suor dos povos sequestrados de África para essas terras. Foi na época das invasões que impuseram a noção de propriedade privada nas Seis Marias, roubando e usurpando os territórios de cá, consolidando o poder de uma pretensa elite daqui em prol do enriquecimento de países do norte. Ironicamente, há 520 anos, não superamos o sistema colonial. Na verdade, o Brasil desenvolveu esse sistema, perpetuando até hoje a propriedade nas mãos da Casa Grande e o colonialismo em nossos corpos, mentes e culturas. A cidade ainda está longe de ser. Está em constante disputa para se tornar pública, popular e múltipla. Sabemos que, historicamente, nossas corpas foram destituídas de espaços nessas terras. Firmam-se resistentes, espalhando-se nas lutas diárias para criar espaços que nos caibam. Quando a gente pensa, né, no nosso movimento e nessa concepção do direito à cidade, acho que é importante a gente destacar, inclusive, as palavras que compõem o nome do movimento, né? Então, movimento, em seu próprio nome, tem essa compreensão de que é fundamental a organização por meio da luta, né? A defesa da vida plena, dessa vida plena com direitos. Então, o nosso movimento ele é composto por homens, mulheres, por jovens, por crianças, e essa luta só ganha sentido na coletividade. O T, que é de trabalhadoras e trabalhadores, nós estamos dizendo sobre todos aqueles e aquelas que vivem do trabalho, a classe trabalhadora, seja ela empregada, mas também os informais, aqueles que têm trabalhos precários, a fragilidade nas relações de trabalho e que tem como caminho, né, o caminho da nossa luta é no sentido da garantia dos direitos, né, seja a moradia, o saneamento, a saúde, o lazer, o trabalho, educação, emprego e renda, a cultura, ou seja, todo esse conjunto de direitos que foram conquistados, né? O acesso às políticas públicas e o conjunto de direitos que foram conquistados. E aí, quando a gente pensa nos problemas relacionados à garantia desses direitos, eles têm colocados como barreiras de acesso, qualidade ofertada ou inclusive ausência de direitos, essas questões estão ancoradas no processo sócio-histórico de desigualdade do nosso país, da constituição da nossa sociedade, fruto do período da escravidão, né, da exploração, da violação dos direitos, da questão da distribuição das terras, da exploração de negros e indígenas e, consequentemente, no direito à cidade. Então, o nosso movimento fortalece, dentro da sua atuação, o direito à cidade, principalmente na periferia, nas comunidades, nas favelas e nas ocupações. A principal luta do MLB, além de ser um movimento que faz ocupações, é a reforma, pela reforma urbana e o direito à cidade, porque a gente entende que sem a reforma urbana, esse direito à cidade ele é cada vez mais negado a nós, né? Então, não basta só ocupar e ter a casa, porque a partir do momento que a gente faz uma ocupação, a gente também quer uma água encanada, quer uma rede de esgoto, uma iluminação pública, um asfalto, e aí a partir disso também, né, depois de ter tudo isso, a gente também quer um centro cultural, né, na nossa vila, na nossa ocupação, a gente quer uma creche, a gente quer conseguir chegar no trabalho de maneira segura e barata, então
o transporte. Então eu acho que, assim, é isso, né? A principal luta do MLB não é só pela moradia. A moradia digna é o primeiro passo para a gente alcançar essa reforma urbana que é o fundamental, assim. Como, né, a gente trabalha a questão do direito à cidade dentro das brigadas, eu acho que ela passa principalmente pelo enfrentamento e pela luta direta. A gente entende que para alcançar esses direitos e para romper essas barreiras que são impostas pelo um sistema, né, machista, o sistema capitalista, a gente precisa partir para o enfrentamento. E uma das principais lutas é o direito à moradia, que a gente tem como centralidade na organização, não só, mas tem como centralidade, que é de estar junto com as ocupações, de fazer ocupações junto com o povo a partir de uma necessidade que é latente dentro da população brasileira, né? A importância disso é porque com a luta e com esse enfrentamento a gente vai romper essas barreiras e conseguir pautar uma outra cidade a partir desses corpos que são constantemente exclusos dessa cidade, né? Eu acho que, assim, nós, pessoas LGBTs, quando nos inserimos em alguma luta, a gente acaba, alguma luta que não necessariamente uma luta LGBT, a gente acaba ficando meio que invisível, assim, no meio disso tudo, né? Quando a gente faz uma ocupação urbana, ou quando a gente faz uma ocupação política, né, uma ocupação na porta da prefeitura, uma ocupação na Copasa, como já aconteceu algumas vezes, nós não vamos lá com o intuito de lutar porque nós somos LGBTs, nós vamos lá com o intuito de lutar porque a gente quer que ligue a água na nossa rua, porque a gente precisa de casa digna, de moradia digna, né? E aí, enquanto pessoas LGBTs, a gente some nesse lugar, assim. É óbvio que uma ocupação urbana, eu já participei de algumas, moro em uma e tenho condição de falar isso, em sua maioria são mulheres, mães solo que compõem essas famílias, mas ainda assim são famílias heterossexuais. E, em sua maioria, pessoas mais velhas também, mais conservadoras. E então a gente, além de ter que, né, estar numa luta porque a gente quer que o Estado garanta um direito básico, que é a moradia, a gente também tem que, muito entre aspas, mostrar para essas pessoas que estão dividindo a luta conosco que é nosso direito também, né? Que enquanto uma mulher lésbica, por exemplo, eu posso querer a minha casa própria, é meu direito, uma moradia digna junto com a minha família, sabe? O direito à cidade é também o direito ao bem viver na cidade. E aí o bem viver, ele compreende não só o direito, não só uma coisa da legislação, não só o que é lei, mas também o direito a respirar, o direito a trabalhar, o direito a amar e a circular pela cidade, com a diversidade que os nossos corpos têm, né? E aqui eu estou falando nossos corpos LGBTs. E o direito à cidade ele é constantemente negado, e aí ele tem uma localização, um CEP, né, vamos dizer assim, mas também tem cor e tem raça. Então, à medida que um sujeito está mais na periferia, ele tem uma cor, uma coloração de pele escura, pele negra, ele tem mais direitos negados, né? O acesso à mobilidade, por exemplo, o acesso ao lazer, o acesso à cultura. Então, tudo isso dificulta mais o acesso de sujeito. Então, o sujeito que está na periferia, que é negro e que é pobre, né, e que é gay, ele tem vários acessos negados do direito à cidade. É importante dizer também, quando a gente pensa no direito à cidade, nós sabemos quais são as pessoas excluídas do direito à cidade, como eu disse, né, anteriormente.
Então, nesse sentido, nós sabemos do impacto da violência contra a população LGBTQI a mais, nós sabemos da questão da violência das mulheres, então é fundamental compreender que o movimento ele também luta pela garantia dos direitos, né? De todos os direitos, né? Nós temos direitos iguais. Então é um movimento que pauta a sua luta também no respeito à diversidade, na reparação, na justiça social, o enfrentamento de qualquer forma de opressão, de qualquer forma de violência, de preconceito ou discriminação. Então, quando a gente, eu como mulher, né, negra, mulher lésbica, integrante desse movimento, é um movimento que respeita a minha orientação, né, é um movimento que luta por esse processo de reparação, não só para mim, mas por todas as outras mulheres, né, nesse sentido, assim. E é um movimento também que traz visibilidade a essa pauta, né, reconhece que para a gente avançar no sentido da garantia de direitos, é importantíssimo dar visibilidade a essas questões, que estão colocadas no bojo da nossa sociedade, né? Questões que são tão importantes como o enfrentamento do racismo, da LGBTfobia, né? Do racismo estrutural e institucional, né? Na luta pela igualdade de gênero. Todas essas questões que demonstram a disparidade de determinados públicos às políticas públicas. O que eu sinto e com muito orgulho é que há cada vez mais uma abertura, mas uma abertura também em função de uma luta e de uma organização popular da população LGBT, de se organizar tanto em movimentos que já existem, quanto se organizar em próprios coletivos, né, para pautar avanços e necessidades para a população LGBT. E eu acho que é importante que as duas coisas aconteçam. Dentro das brigadas existe essa abertura para a gente pautar e, né, são círculos LGBTs que a gente possa discutir e pautar como que a organização deve lidar com a questão LGBT. Então, eu acho que as duas coisas são muito importantes, né? A disputa do que já existe e também a construção de novas organizações e de novos coletivos, de novas movimentações que pautem a importância e a centralidade da diversidade, né? Entendendo que isso faz parte da natureza humana e a gente precisa colocar isso como prioridade numa organização que se propõe a ser revolucionária. Não dá para a gente ignorar essa diversidade e muito menos não entender que existem direitos que são negados especificamente para essa população. O MTD, ele busca construir uma sociedade pautada na solidariedade, no respeito e na justiça, né? Em Belo Horizonte, a nossa atuação acontece na Pedreira Prado Lopes e na Vila Senhor dos Passos há 3 anos, né? A gente tem a ocupação Pátria Livre, uma ocupação que faz aniversário no próximo dia 7 de setembro. É uma ocupação liderada por mulheres, né? E esse é um formato utilizado nas demais ocupações, dizendo da importância, né? Reafirmando o protagonismo feminino como uma das bandeiras do movimento, né? A luta pela igualdade. Na ocupação Pátria Livre vivem hoje 13 famílias, né? E ela é importante não só no sentido do direito à moradia para essas famílias, denunciando a especulação imobiliária, como existem vários imóveis desocupados na cidade, quantas pessoas estão em situação de rua, né? Ou não têm condições de pagar, enfim, os aluguéis. Então, as ocupações, elas denunciam toda essa injustiça social que está colocada nas nossas cidades, né? E se a gente pensar, assim, se a gente fizer um recorte de classe dentro dos movimentos LGBTs, a gente sabe que a maior parte da população LGBT é pobre, a maior parte da população LGBT não tem moradia própria, às vezes mora com os pais e aí os pais não aceitam a orientação sexual ou identidade de gênero e a pessoa tem que ir para marginalização, para sair para a rua, ou vão para os subempregos, né? Além da prostituição, vai para o telemarketing, vai para a panfletagem, que são empregos dignos, mas que são subempregos. Então, assim,
nós precisamos estar organizados nesses movimentos que não só sejam necessariamente movimentos LGBTs. Então, a luta LGBT precisa estar alinhada com essas outras coisas, com a luta por moradia, a luta por educação, a luta por, enfim, todas as lutas sociais, porque a gente precisa entender que nós fazemos parte da sociedade. Aliás, entender não, porque nós entendemos isso, assim, a sociedade precisa entender que nós fazemos parte dela e que lutar por outras coisas faz parte da nossa dignidade também. Na verdade, antes de tudo, esses desejos são subjetivos para mim, né? Assim, porque o meu desejo de cidade não necessariamente contempla contempla toda a diversidade que existe no mundo, né? Que existe na cidade, vamos dizer assim. Mas o meu desejo de cidade ele passa pela diferença. Uma cidade que acolha, proteja e entenda não a igualdade, não somos todos iguais, não, nós somos todos diferentes. E precisamos exercer as nossas diferenças de forma harmônica, com o espaço, com a cidade. E para isso é necessário várias mãos, né? Várias lutas, né? A luta institucional, a luta também na rua, a luta pelo amor, a luta pela diversidade dos nossos corpos, de ocupar diferentes espaços. E eu acho que uma cidade mais justa, ela passa por isso, por entender que somos diferentes, respeitar, não só o respeito, mas agregar, acolher, cuidar essas diferenças na cidade, garantindo direitos para todas e todos. Isso que na minha cabeça é negado, não necessariamente uma população LGBTQ, mas eu acho que é negada uma população LGBTQIA mais pobre, sabe? Uma população mais afetada, né? Então, a gay mais afeminada, a sapatão mais caminhoneira, a mulher trans, o homem trans, eles são a eles é negado esse direito. Principalmente a população pobre, marginalizada, sabe? E eu acho que é isso, a gente precisa estar nesses espaços, ocupar esses lugares cada vez mais. E uma maneira é nos integrando a essas lutas, essas diversas lutas da cidade, né? Luta por moradia, luta por creche, luta pela juventude, né? Eu acho que é tudo, assim. Essa sociedade perversa, né? Essa sociedade que a todos os dias demonstra, né, as marcas do capitalismo, do racismo, da LGBTfobia, que é fundamental a gente se movimentar, é fundamental que a gente encontre sentido na coletividade para a luta. Só faz sentido, né, construirmos uma nova sociedade juntos e juntas, né? Então, para a gente avançar na construção de um projeto de país para o povo e com o povo, e que reconheça a diversidade do seu povo e garanta a proteção, garanta a soberania do seu povo, garanta plenitude de direitos, é fundamental a união para essa luta de transformação social que a gente tanto almeja. Então, quando se pensa no conceito de queerlombos, né, eu acredito que o conceito ele traz como uma proposta, né, um sentido de resistência, de uma resistência que é múltipla, né, e que traz dentro desse conceito uma diversidade que precisa ser respeitada, né? Então, por isso, eu acredito que esse conceito é um somatório desses pares, né? Dessas pessoas que almejam a construção dessa sociedade, que reconhece essas marcas, mas que procure avançar no sentido de plenitude de direitos para todas e todos. Eu imagino que essa palavra, ela vem de resistência, né? Se a gente imaginar as duas palavras sozinhas, quilombo e queer, tanto o quilombo vem de uma resistência do povo negro, escravizado, né? E que lutou contra isso. E queer também vem de uma resistência das pessoas que assumiram um xingamento para si, né? Assumiram um xingamento como uma palavra de ordem, assim.
Então eu acho que se a gente pensar em juntar esses dois termos, a gente tem um termo que fala de uma resistência pobre, uma resistência negra e da população LGBT, assim. Eu acho o termo sensacional. Então, o quilombo, ele é um espaço para mim, ele se traduz a partir da resistência. A resistência do povo negro contra todas as opressões, sequestros, abusos que sofreram e sofrem até hoje, né? E eu entendo que a junção, né, de queer com quilombo, ela passa pela junção de tudo que foge à norma e resiste, né? Então, assim, é tudo que não se enquadra em uma padronização sexual e de gênero imposta aí pelo sistema machista, capitalista, e que resiste e que cria fissuras para construir outras narrativas, construir outros mundos possíveis. Então eu acho que o queerlombo é muito assertivo porque junta essas duas coisas que são faces de resistências que são históricas, assim, a resistência negra e a resistência das pessoas LGBTQIA+. Meu direito, Guebo. Tenho fome de direito à terra, tenho sede de direito à água, tenho ânsia por igualdade, vontade de universidade, moradia e cidade. Desejo cultura, educação e verdade, mas a tudo me negam propriedade. Não sei se tenho tantos direitos ou se o tal direito não tá certo. Sei é que não acho casa para morar, escola boa para os meus meninos estudar, casa decente para morar, trabalho para o bem viver, espaços para opinar, poder realmente dizer. Mas não tenho medo não, garanto que sou feliz. Só assim descobri que o que preciso mesmo é criar. A gente não pode esperar o que do céu não vai cair. Por isso eu grito, canto, combato, negocio, me junto com outras, movimento, reviro, mereço, conquisto. Sei que o povo tudo conquistará. Luto pelo dia que teremos muito mais do que esses direitos tão formais. Esse é o meu direito de mudar, que nenhum código vai me tirar. Direito de criar mundo novo para que toda a gente possa se amar. A nossa bandeira, que seja então um sonho de liberdade, hasteada em cada canto da cidade, de cada viva cidade. Trabalhar por direitos de trabalhar. Esperamos que tenham aproveitado esse vídeo, feito com muito carinho e afeto por parcerias que criamos aqui em BH. Esses movimentos são extremamente ativos na cidade e percebemos que precisamos discutir cada vez mais nossas presenças em diversos territórios, entendendo que gênero, sexualidade, raça e classe estão em inúmeras territorialidades, incluindo a luta pela cidade. Pessoas LGBTQIA+, são expulsas de casa todos os dias. São mortas todos os dias. Das áreas ricas às áreas periféricas, nós estamos presentes em toda a cidade. E por isso, precisamos entender que nossas identidades fazem parte da produção de novos espaços. Se você gostou desse episódio, curte, comenta, compartilha, se inscreve no nosso canal e dá stream nelas. E se você quiser acessar mais conteúdos, entra no nosso portal queerlombos.org. Estamos também no Facebook e Instagram, é só procurar por Queerlombos. Até o próximo episódio e beijos, meu bem!